A paz do Senhor a todos os meus irmãos. Quero vos dizer uma palavra de Deus nessa noite. Nós vamos falar a todos os nossos irmãos sobre a personalidade do Espírito Santo. Jesus disse, meus irmãos, eu não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Espírito Santo. E ele convencerá o mundo do pecado e do juízo de Deus. Algumas personalidades, meus irmãos, do Espírito Santo está na Santa Bíblia, Palavra de Deus. Ele diz, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele veio para dar vida, que ele cria. João 33 e 4. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que ele nomeia, que ele comissiona ministros, homens de Deus, para pregar a sua palavra. A Bíblia diz que ele dirige os ministros onde eles devem pregar. E que esse mesmo Espírito, meus irmãos, ele dirige os ministros aonde não devem pregar. A palavra de Deus diz que ele, o Espírito Santo, ele instrui aos ministros ao que devem pregar. Essa é uma verdade, meus irmãos. Vamos pela Bíblia, a palavra de Deus, que ela nos mostrará a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele pode ser entristecido. Olha aí, meus irmãos, o cuidado que devemos ter em não entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele pode ser envergonhado, segundo Isaías 63, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz também, meus irmãos, que ele pode sofrer resistência. Olha o cuidado que devemos ter. A palavra de Deus nos diz também, meus irmãos, que ele pode ser tentado. Não tentamos, meus irmãos, o Espírito, como aquele homem, meus irmãos, Ananias e Safira. Ali temos um exemplo, meus irmãos, para fugirmos de todas essas coisas. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que ele contenda com os pecadores, porque ele quer que todos nós venhamos ao conhecimento e reconhecer a Jesus Cristo como nosso Salvador. A Bíblia também nos diz, meus irmãos, que ele reprova. A Bíblia também nos diz, meus irmãos, que esse mesmo Espírito, a sua personalidade, ele é consolador. Ele nos consola nos momentos de dificuldades e nos momentos de luta. Ele está conosco. A Bíblia diz também, meus irmãos, que ele nos guia, que ele nos santifica, que ele nos ajuda nos nossos momentos de fraquezas. A palavra também nos diz, meus irmãos, que ele testifica de Cristo e que ele sonda todas as coisas e que ele tem poder próprio, porque ele realiza as coisas segundo a sua vontade. A palavra de Deus nos diz também, meus irmãos, o mais importante de todas essas coisas: o Espírito Santo habita com os santos. Que a bênção de Deus, que a graça do Senhor seja, meus irmãos, sobre as vossas vidas. E ele vos abençoe, e ele vos ilumine esse mesmo Espírito, vos oriente em fazer a sua vontade. Que a bênção de Deus seja com todos vós, agora e sempre. Amém.